Esse complemento aí que eu vi um argumento em relação, o pessoal dizendo em relação à confissão, né? Que não foi uma confissão, né? Porque eu estava aceitando a possibilidade e faria em outro momento a questão da pregação, da fala sobre mandamentos para pessoas ou da fala sobre novas informações bíblicas para as pessoas. Ou pelo menos iria tentar fazer isso. O que eu estou apenas tentando dizer em resumo, né? É que eu não poderia ser repreendido se não houve uma tentativa de correção de informação antes. Se a orientação de não falar antes sobre novas informações bíblicas estava errada, eu teria que ter sido avisado sobre isso. E os argumentos que vocês trouxeram não eram anuladores dos argumentos que impediam eu falar novas informações bíblicas para as pessoas. Vocês deveriam ou perguntar, ou se vocês soubessem, quais são os argumentos que me impedem de falar novos argumentos bíblicos para as pessoas, ou sobre os mandamentos para as pessoas. Ou vocês deveriam perguntar por que eu não fiz isso, ou vocês deveriam trazer, já munidos dessa informação, deveriam trazer argumentos para suplantar ou para superar o argumento que eu teria para não o fazer. Portanto, a repreensão que vocês fizeram era injusta e impositiva porque vocês deveriam ter feito isso. Vocês cometeram pecado, soberba que vocês fizeram. Vocês cometeram soberba. É verdade, ó. Vocês cometeram pecado sim, porque vocês deveriam ter perguntado antes e uma vez munidos de repente dessa resposta, ou mesmo antes, se vocês já soubessem dessa resposta, vocês deveriam dizer e mostrar por que ela estava errada. Aí eu tive que ficar por suposição. A minha única suposição de eu achar que vocês poderiam estar certos é se eu não fosse atacado argumentativamente. Por isso que não é confissão. E por isso mesmo não é. Eu não confessei que eu estava errado. Eu disse que havia uma possibilidade aberta, eu concordei com isso, na verdade, de que eu poderia falar dos mandamentos se a minha orientação estivesse errada, eu não sabia por quê, e se eu não fosse atacado no ministério onde eu pregava. Então essa é a questão descaracterizando o argumento. Mas é aquilo que, de certa forma, eu já disse, é lógico aqui no canal, né? Se você discorda, vocês têm que mostrar onde está errado. E tem que inquirir aquilo que eu já falei, tem que buscar melhores informações para poder formar uma opinião. Ah, não sou obrigado a saber tudo. Não, vocês têm que saber um pouco mais. Então, um pouco mais não, vocês têm que saber bastante mais. Se eventualmente, inclusive, nessa situação, uma questão mais ou menos grave até, né? Da qual eu não era, na verdade, responsável ou responsabilizável. E aí que tá. E se eu fosse responsabilizável, eu não sabia. Então caberia a vocês orientarem, já que vocês dizem, tanto que vocês fizeram a repreensão. Se vocês fizeram a repreensão, a própria repreensão atesta contra vocês que vocês tinham a oportunidade antes de fazer toda essa inquirição de informações. Inclusive tiveram tempo para isso. Né? Então, o erro é de vocês. O erro não é meu. Por quê? Eu sempre levei em consideração essa possibilidade. É algo que eu até desejava fazer. Era uma vontade vacilante, mas era uma vontade que existia. Eu mesmo não concordava, ou qual é a palavra? Não é exatamente concordar. Não acreditava sempre na minha orientação sobre não falar sobre os mandamentos. Eu ainda, inclusive, nem sei se ela é totalmente certa ou totalmente errada. Eu não tenho total certeza disso. Eu não entendo que eu cedi uma vez que eu considerava essa possibilidade, e ainda mais aumentando, inclusive, o que aí sim eu considerei que poderia gerar responsabilidade da minha parte, isso não é confissão, sobre a questão da possibilidade, que eu também já visualizei anteriormente, de eu não ser atacado em ministério. Então, isso apenas atesta contra vocês, na verdade. Valeu, e Deus é bom, valeu.